Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado hoje diretamente das dependências do INSS aqui na Gerência Petrópolis. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que fazem com que a gente consiga levar para você informações precisas e relevantes sobre o dia a dia do trabalhador. Nesse primeiro programa gravado agora no finalzinho do ano no INSS, a gente vai falar sobre várias temáticas, perícia médica, benefícios assistenciais. Fica com a gente que vai valer a pena. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar quando não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa, hoje conversando com a Patrícia Rabelé Duarte, que é gerente executiva da Gerência Petrópolis. Olá, Patrícia. Olá, Carla. Olá, telespectadores. Que bom, muito obrigada por ter despendido do seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. A gente está falando agora, na verdade, com o teu público aqui do INSS, né, com o trabalhador. Muito bem. Para a gente começar bem esse programa e dando instruções bem interessantes para o nosso telespectador, queria que você falasse brevemente, explicasse o que de fato é o INSS. Bom, o INSS é uma autarquia, né, ligada ao Ministério da Previdência Social, hoje Ministério do Trabalho e Previdência Social, né, que reconhece direitos. Resumidamente é isso. Maravilha. Ela existe para isso. E a missão, a grande missão do Ministério da Previdência Social é garantir a proteção do trabalhador e sua família, promovendo o bem-estar social. Maravilha, então, é uma missão bonita que eu acho que vem nobre realizando missão. Bem, né? Patrícia, Exatamente. como é que funciona a Gerência Petrópolis? Bom, a Gerência Petrópolis, ela integra o conjunto de gerências que existem no Brasil, que são mais de 100, né? Certo. E possui nessa estrutura 12 unidades de atendimento. E uma abrangência de 22 municípios. É toda a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Significa que Petrópolis coordena todas essas cidades? A sede é aqui no município de Petrópolis, nesse prédio. Maravilha. Então a gente não atende só petropolitanos aqui também na nossa sede? A gente atende a clientela, né, os usuários, os beneficiários e segurados de Petrópolis, mas a gente não atende só de Petrópolis, porque a agenda de atendimento é uma agenda nacional. Então, isso significa o que na prática? Na prática, uma pessoa interessada em requerer uma aposentadoria que resida no Acre, por exemplo, pode agendar para Petrópolis, porque a agenda de atendimento por hora marcada é nacional. Na prática, isso facilita ou prejudica para o trabalhador petropolitano que mora aqui? Por um lado, facilita para o usuário, eu entendo dessa forma, e por outro, a gente tem uma demanda que poderia ser específica de uma área de abrangência, né? Mas a gente administra isso também. Eu penso que essa mudança ela foi muito positiva para casa. Aliás, o atendimento de hora marcada, para mim, é um divisor de águas dentro da Previdência, que começou lá em 2006. Significa na prática que o trabalhador não precisa mais chegar aqui, ficar naquela fila na rua, Exato. Ele vai ter hora marcada direitinho. Isso é quase que um processo de tratar com ainda mais dignidade as pessoas. Exato. Não é isso? E também vem em busca da realização, né, que a gente tem como visão, nós sermos, enquanto instituição, reconhecidos pela sociedade como patrimônio do trabalhador
e também pela gestão, excelentes serviços na gestão, na cobertura e no atendimento. A gente busca excelência na gestão, na cobertura e no atendimento com relação aos nossos serviços. Se o nosso telespectador não sabia que tinha que ter feito o cadastro, feito o agendamento, como é que funciona se aparecer na porta sem data e sem hora? Pois é, a gente, se é um serviço que precisa de um agendamento, a gente faz o agendamento ou orienta a pessoa a fazê-lo através do canal 135, né, ou através do site da Previdência também. Mas nas unidades a gente também faz o agendamento, nada impede. Maravilha. Então, se a pessoa não tem internet, não tem telefone, não sabe direito o que fazer, às vezes é um trabalhador honesto, digno, mas que tem baixa instrução, então se ele aparecer aqui, com certeza vai ter um profissional que vai dar o norte para ele, o que ele deve fazer. Sim, com certeza. Maravilha. E assim, é importante ressaltar que logo, por exemplo, na ligação com o canal remoto 135, o próprio, a garantia do requerimento, da data do requerimento é a ligação que ele faz. Né? Se a Carla hoje quiser agendar um benefício da Previdência e ligar para o canal, já nessa ligação, já assegura a data do requerimento. Maravilha. Começa a contar, digamos assim. Começa a contar. Maravilha. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo inicial sobre o INSS, eu sempre gosto de lembrar que o INSS funciona em caráter contributivo, que todo mundo tem que fazer parte para contribuir para a manutenção da aposentadoria de todo mundo, né? A gente está muito acostumado a querer receber tudo e esquece que tem que participar também, contribuindo para a Previdência Social. Queria que você falasse disso, além do meu inconsciente, né, que a gente sabe que é isso, mas com detalhes, com riqueza de detalhes, para o nosso telespectador entender a importância dele enquanto contribuidor para que essa máquina funcione corretamente. Sim, é fundamental esse custeio, né? A gente trabalha hoje, quem garante as aposentadorias e os benefícios de uma forma geral é quem contribui ativamente, né, custeia dessa forma, que contribui para o regime. Então, é fundamental esse caráter contributivo, porque a Previdência Social é uma grande seguradora pública. Né? Então, precisa do caráter contributivo para poder custear, essa contribuição para poder custear os benefícios. Então, nesse sentido, é fundamental. A gente tem benefícios assim que a gente oferece, mas a gente apenas operacionaliza, que é o benefício de LOAS, que não pertence à Previdência Social, pertence ao Ministério de Desenvolvimento Social, né, que logo que será abordado. Também nos programas. Mas, assim, não se confunde com os benefícios que têm esse caráter contributivo. E a contribuição é essencial para mantê-los, para custeá-los. Maravilha, Patrícia. A gente está terminando esse primeiro bloco. Eu queria saber se você tem mais alguma observação que você acha importante deixar para o nosso trabalhador. Eu acho importante as pessoas conhecerem os canais, conhecerem a página da Previdência, www.previdencia.gov.br. Acionem o 135, muitas informações também são esclarecidas através desse canal remoto do 135. E conheçam os seus direitos. Fundamental. E evitem intermediários. Com essa disponibilidade, né, de informação, o usuário não precisa utilizar de terceiros para ter o serviço da Previdência. O que, na verdade, é muito interessante, porque aí minimiza aqueles fraudes que vira e mexe aparecem na imprensa, Exato. Não é isso? Também. Maravilha. Patrícia, muito agradecida pela sua participação. Eu que sou grata. E a gente volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo aqui diretamente das dependências do INSS. Fica com a gente. E aí? Tão com saudade de mim? Fala que tá com saudade de mim. Já tem uns anos já que esse eu sem óculos decidiu parar que não faz sentido. Eu quero ser empreendedor. Eu quero parar enquanto tá no auge. Só que agora, finalmente, eu tô aqui pra falar pra vocês. Eu não vou simplesmente voltar a aparecer no YouTube. Eu vou aparecer na sua cidade. Exatamente, em carne e osso, pela primeira vez no espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido. Felipe, mas esse mistério todo que você fez só pra poder anunciar uma peça? Olha só, uma peça não. É a peça. A peça. Então não reclama e já programa aí o seu dinheiro, porque eu tô chegando!
Estamos de volta com o Trabalhador em Foco e agora vamos conversar com a doutora Ana Cristina Portugal. Ela que é perita médica, que vai explicar pra gente um pouquinho desse assunto tão complexo e às vezes tão capcioso que é a perícia médica. Olá, doutora Ana Cristina. Olá, Carla. Olá, telespectadores. Muito obrigada pelo seu tempo. Aqui, poder falar de perícia, um assunto assim meio controverso, né? Controverso, acho que essa é a boa palavra. Para a gente começar esse nosso bate-papo bem instrutivo, eu queria que você explicasse basicamente o que de fato é a perícia médica. A perícia médica, ela é um corpo formado por médicos que prestam um concurso público para a função de perito médico previdenciário, onde nós somos treinados na matéria previdenciária após esse concurso. Então, o conhecimento ele é adquirido após a entrada no INSS. Nós participamos de vários processos de benefícios do INSS. O mais conhecido é o auxílio-doença, que eu queria deixar aqui, que é um nome um pouco infeliz para o benefício, já que nós não vemos a doença, nós vemos a incapacidade que esta doença ou várias doenças causam para o trabalho. Olha. Então já é problemático aí, mas nós participamos, por exemplo, da pensão do filho maior inválido, quando os pais morrem e deixam um benefício, e a pessoa for maior de idade, a gente tem que avaliar se essa invalidez ocorreu antes da maioridade, antes da morte do titular do benefício. Certo. Por exemplo, a gente avalia a isenção do imposto de renda no benefício, numa aposentadoria dos segurados do INSS. Nós participamos, por exemplo, da aposentadoria por tempo de contribuição com período especial, onde aquela parte que o trabalhador trabalha com uma atividade insalubre ou perigosa. A empresa preenche um formulário explicando como é que é essa atividade, que é o PPP. É um assunto bem interessante também para a gente discutir numa outra oportunidade. Com certeza. E a pessoa, então, pode ter o tempo de trabalho reduzido se for enquadrado como atividade especial. Então, a perícia, ela atua em tudo que precisa avaliar a parte médica, entra a perícia médica. Certo. E basicamente a gente está falando de um grupo de profissionais médicos que passaram por um processo de estudo específico para fazer uma avaliação. É isso mesmo. É por isso que a gente tem aquelas grandes... o médico lá do ambulatório, da clínica, fala assim, não, você vai aposentar. E aí chega aqui e o médico daqui diz, às vezes, que não, e aí vira aquela guerra. Já é um processo bem complicado, por quê? Tanto quando você está do lado de fora, eu já estive no lado de fora. Você se forma, você não tem o conhecimento na universidade, na faculdade, nós não temos o treinamento em previdência social. Certo. Então, você está ali para diagnosticar uma doença, para tratar essa doença, para confortar. A nossa função como médico assistente é ouvir o que o paciente está dizendo e, a partir daquela verdade absoluta, tentar ajudá-lo. Aí então a gente vem para a Previdência. Previdência, a partir do momento que a gente entra nesse concurso, é aprovado e começa o treinamento em Previdência, são leis, o decreto, tem a lei, que diz o que é que faz parte de um benefício, por exemplo. Então, citando o auxílio-doença, o auxílio-doença ele é devido para todo segurado do regime geral, não é qualquer pessoa, aquilo que já foi falado, você é um sistema do contribuinte, certo. Então, você tem que ser esse contribuinte. Existe uma carência para a maioria das doenças, então você tem que pagar por um ano. Um tempo mínimo, não adianta assim, comecei a pagar o INSS agora, daqui a 2 meses vou lá e vou dizer que tem um problema de coluna congênito. Isso, não vai adiantar. Ok. É a função da perícia mostrar, não, existe doença? Existe. Gera incapacidade? Ok, gera. Desde quando? Aí, se desde quando é antes da sua inscrição como segurado, o seguro não existia naquela época. Então, acontece muito com o segurado contribuinte individual. Isso, é um pouco diferente do empregado, de vínculo formal com a empresa. Tendenciosamente, o individual começa a sofrer
das dificuldades, né, da doença. E aí fala assim, opa, agora? Vou correr, vou me inscrever no INSS, vou pagar meia dúzia de meses e vou reclamar. Exato. E aí, na verdade, o perito médico, com a sua habilidade médica, vai descobrir que aquilo estava antes e é por isso que ele não passou na perícia. Tem várias maneiras de não passar na perícia. Essa é uma delas. Né? Então, que é, na verdade, uma manobra, né? Uma manobra social, as pessoas estão acostumadas a fazer isso, e a gente reclama tanto dos mensalões, dos lava-jato, das coisas, mas isso é um micro lava-jato, né? Que você está tentando dar um olé no INSS, na Previdência Social. E, na verdade, o olé, isso é interessante que você falou, porque quando a gente fala assim, eu pago, então eu tenho esse dinheiro, é meu, eu tenho direito a isso. Não, na verdade, nós somos um sistema contributivo onde hoje o trabalhador, ele não está pagando para si. Ele está custeando os benefícios que estão ativos hoje. Então, os aposentados de hoje, os aposentados por invalidez, as pessoas em auxílio-doença estão sendo custeadas pelo trabalho de hoje. Isso. Então, quando a gente está dando uma pernada no INSS, a gente não está dando pernada no INSS. A gente está dando pernada naquele outro trabalhador, no seu vizinho, né? Nas pessoas, na sua mãe, que está acordando cedo para ir trabalhar. Se não existir, né, realmente a incapacidade para o trabalho plena. Então, por isso que é tão importante ter esse conhecimento dos seus direitos e seus deveres. Maravilha. Voltando para a perícia médica, como é que acontece na prática até chegar na sua mão, assim, o trabalhador? Então, um segurado, né, do INSS, ele vai agendar, vamos entender que ele está doente. Certo. Né? Então, o médico, ele vai na consulta com o médico assistente, que sugere, olha, eu acho que a sua doença só vai melhorar se você se afastar do seu trabalho. Ok. O que é importante? Esse médico faz um laudo, onde ele explique toda a situação que está acontecendo com você. Então, Carla foi ao médico, está com uma situação, uma dor nas costas, não melhora. Cada vez eu estou com mais dificuldade para acordar e vir para o trabalho. E ontem eu fui amarrar meu sapato, travei. Não consegui mais levantar, vim carregada aqui conversar com o senhor médico. Então ele vai, olha, eu acho que está acontecendo uma situação de uma lombalgia, tem um componente neurológico pelo exame. Você pode nem ter exame complementar ainda, mas o exame que o médico faz em você, do especialista, ele é capaz de mostrar uma síndrome clínica que está evidente e não precisa de um outro exame para mostrar naquele momento. Okay. E aí, então, ele faz um laudo, explica que é um quadro de lombociatalgia, que foi solicitado tais exames, que o tratamento proposto é de repouso por 4 semanas, fisioterapia, 10 sessões, anti-inflamatório não hormonal, esse, e que ela será reavaliada em tanto tempo. E aí, com isso, você sai do consultório, liga para o 135, faz o agendamento da perícia médica, o auxílio-doença, ou pelo site da Previdência Social também. Se for um segurado empregado, a empresa, o RH da empresa pode fazer isso para você. E vai ser, então, agendada essa perícia, uma data lá para você comparecer a uma agência da sua escolha do INSS, já que o agendamento é nacional. Vamos supor que você mora aqui em Petrópolis, mas a sua família mora no Ceará. E você quer passar esse momento e se tratar no Ceará. Você pode marcar para lá. Não tem nenhum impedimento. Né? E aí, o que é importante levar na perícia? Um documento de identidade oficial, ou seja, com foto. Não adianta xerox, não adianta CPF, cartão do banco. É identidade válida e carteira de trabalho. Muito importante, se for principalmente um trabalhador vinculado a uma empresa. Você vai trazer a documentação médica que você tiver. Eu não tenho, por exemplo, eu não fiz ainda a tomografia ou a ressonância que o médico pediu. Não tem problema, você não vai deixar de fazer a perícia por causa disso. Você não vai não passar na perícia por causa disso. Porque a avaliação pericial, ela envolve a sua história, o seu exame médico, a sua documentação médica, qual atividade que você faz,
que incapacita a Carla, jornalista, não é o que incapacita a Maria, auxiliar de serviços gerais, embora o diagnóstico possa ser o mesmo. Isso é um aspecto importante. Importantíssimo. Porque a doença pode ser a mesma, mas dependendo das atividades que aquele trabalhador execute, aquela doença não o impossibilita de trabalhar. Exatamente. E esse é o grande detalhe É o grande do auxílio, detalhe. não é isso? São pequenos detalhes, mas esse é importantíssimo. O nome eu acho que é o primeiro, que deveria ser auxílio incapacidade para o trabalho e não auxílio doença. Porque é doença. Hoje, quem não tem pressão alta depois de uma certa idade é doença. Então, auxílio doença, eu tenho doença. Não é isso. Certo. A segunda coisa importante é o que eu faço como trabalho. Então, por exemplo, é uma mesma doença na Carla, jornalista, e na Dona Maria, auxiliar de serviços gerais. Exatamente a mesma coisa e com a mesma gravidade. Dona Maria, ela carrega peso, ela tem posições forçadas, antinaturais, é um trabalho em pé o tempo inteiro, subindo escada, de esforço, um trabalho braçal. E a Carla faz um trabalho sentada. Isso, é verdade. Não é? Sentada. Então, o momento do entendimento da incapacidade para a perícia médica, na Dona Maria vai ser muito anterior do que na Carla. A Carla vai ter que estar com uma gravidade muito maior, a ponto dela não consigo chegar no meu trabalho. E a Dona Maria, na verdade, ela chega no trabalho, mas não vai conseguir começar a trabalhar. Então, é como se a gravidade para alguns tipos de trabalho são entendidas menores, precisa ser menos grave para trabalhos braçais. E para trabalhos mais sedentários, você vai alcançar um degrau acima na gravidade. E não quer dizer em nenhum momento, a perícia diz que a pessoa não tem doença. Ela vê, se a pessoa comprova o tratamento, um diagnóstico, às vezes a doença nem tem nome, mas olha, eu sinto isso e meu médico está pedindo esses exames, a gente vai entender que a pessoa tem uma doença. Mas não necessariamente vai ser reconhecida uma incapacidade laboral. Então, uma dona de casa, para ter o reconhecimento de uma incapacidade para a atividade de dona de casa, é um chão, digamos assim, de doença muito maior do que um trabalhador braçal. E em nenhum momento a gente está fazendo juízo de valor em termos da doença, mas o que está sendo avaliado é a incapacidade. E aí é que vem o conflito de que o médico assistente, por não conhecer esse aspecto previdenciário, como a pessoa se queixa da mesma dor, a Carla está se queixando de dor, a Dona Maria está se queixando de dor, certo. O diagnóstico é o mesmo, ele diz, não, você não pode trabalhar. Sem entrar no mérito, né, da nossa questão... Da legalidade da coisa. Da legalidade. Então, na verdade, pela legalidade, um médico assistente não pode dizer que o seu paciente está incapaz para o trabalho. Existe uma lei que diz que quem faz isso com fins previdenciários é o perito médico previdenciário. Maravilha. Existe também o Conselho Federal de Medicina, no seu Código de Ética Médica, que diz que um médico assistente não pode exercer a função de perito do seu próprio paciente, que é facilmente entendido. Nós temos um envolvimento com aquela pessoa, com aquela situação, e o médico, ele quer ajudar. A questão paternalista do médico, ela é trabalhada durante toda a faculdade. Então, a gente entende que, olha, se realmente, doutor, eu não consigo fazer o meu trabalho, ele vai escrever isso, embora ele não tenha o conhecimento técnico para escrever. E aí a pessoa já vem dizendo, olha, meu médico diz que eu não posso trabalhar e que eu tenho que ficar 9 meses afastada do meu trabalho, senão eu vou morrer disso daí. Eu vou ficar paraplégico, vem com umas histórias assim. Aí você já começa a perícia tudo errado, né? Sim. Porque o que na verdade deveria ser um passo atrás, o médico assistente, como você fala, que é o médico ambulatorial, é o médico do PSF. É o médico que você escolhe para te tratar. Você escolhe para te tratar. Ele deveria, na verdade, indicar a avaliação da perícia médica. Ele diz tudo o que está acontecendo com você, na opinião dele, que ele pode dizer, olha, eu acho que a situação só se resolve com um repouso de 90 dias, encaminho a perícia médica para avaliação. Maravilha. É essa a coordenação. A coordenação. Aí a pessoa correta. Veio a perícia médica, chegou o dia marcado e ela veio fazer a perícia.
vai ser chamado, a gente não escolhe o perito. Entendi. Então vamos fazer o seguinte. Vamos. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade ao que acontece na prática quando você, trabalhador, chegar aqui para o dia da perícia médica propriamente dito. Fica com a gente. Estamos de volta com o Trabalhador em Foco nesse último bloco, falando sobre perícia médica, hoje com a doutora Ana Cristina Portugal. Dona Cristina, a gente na verdade estava dando o passo a passo e aí o trabalhador que fez o agendamento no 135 chegou na gerência Petrópolis. Como é que funciona a partir daí esse momento com a perícia médica? Então, ele vai na agência da Previdência Social, na qual ele agendou a perícia médica. Ok. Entra, vai pegar uma senha de atendimento, e como ele tem a perícia com horário marcado, não existe uma fila fora de ordem, você fala, não, eu tenho perícia marcada, eles vão te dar a senha e vão te encaminhar para a área de perícia médica. Você entra na sala, vai apresentar a sua identificação, a documentação médica, se for um segurado empregado, a data do último dia de trabalho que a empresa carimba, né, e informa. Isso é importante. E o perito, então, vai fazer as perguntas, o que está acontecendo, qual é o seu trabalho, como é que é o seu trabalho, como que aconteceu o seu problema. Então, vamos dar um exemplo prático. Você estava investigando uma dor abdominal, descobriu que tinha um cisto de ovário, umas mulheres, né, muito grande, precisava operar, te encaminha para o hospital, você faz a cirurgia, vem com a documentação do último dia de trabalho, que em geral é na véspera da internação, e você vem e traz essa documentação para o médico perito. Ele vai olhar, vai dizer quando que começou a sua doença, pela sua história, vai dizer quando começou a sua incapacidade, que é justamente o motivo do benefício. Certo. E vai dar um prazo. Esse prazo, não existe um prazo padrão. Dependendo da atividade, algumas pessoas vão precisar de mais tempo para se recuperar, e só haverá necessidade. Você vai sair daqui, da perícia, passou na perícia, né? Vai sair daqui com uma documentação para ser entregue na empresa, se você for um segurado empregado, avisando até quando que você está de benefício. Certo. E as informações para você retirar o benefício chega numa carta em casa. E se você é contribuinte individual, essas informações vão para casa, não tem nenhum documento a ser entregue na hora da perícia. Vamos supor que o prazo não foi suficiente. O prazo é decidido pelo perito médico a partir das informações coletadas nessa avaliação. O que eu sempre oriento, seja o mais verdadeiro possível. Você pode achar que não está tão grave assim, mas o conhecimento técnico vai ser capaz de identificar a incapacidade. Se você tenta aumentar o seu sintoma, exagerar, o perito vai perceber. Nós temos o treinamento nisso. A gente vai olhar desde o momento que você entra na agência até o momento que você vai embora. Tem momentos que a gente se utiliza de meios informatizados para ver, por exemplo, rede social, Google, ver seu nome, seu currículo Lattes está lá. Então, não exagere, não tente enganar, não minta, porque o perito vai perceber. E isso vai te prejudicar. Em vez de ajudar, vai prejudicar. Maravilha. Ana Cristina, nosso tempo chegou ao fim. Parece que, na verdade, foi rápido, porque a gente tem conteúdo de verdade, interessante, a gente está falando do direito do trabalhador, principalmente do direito do trabalhador honesto, que eu acredito que é de fato o nosso telespectador lá de casa, e que quando precisar dos serviços do INSS através da perícia médica, não vai estar vindo aqui para mentir, mas vai estar de verdade fazendo, recebendo os seus direitos enquanto cidadão. Te agradeço pelo tempo que você despendeu e eu espero que agradeço. Em breve a gente continue falando sobre perícia, que deu para perceber que a gente tem muito mais coisa para poder entender e não só ficar criticando como às vezes a gente faz. Com certeza, estamos aqui abertos às perguntas, às dúvidas. Com certeza tem alguém querendo saber o que eu faço se eu não passei na perícia. A gente pode voltar numa outra data. Muito agradecida. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um programa super especial para você. Obrigada e até lá.